Deuteronômio, depois a gente vai voltar para Romanos. Vamos ler só um versículo de Deuteronômio 30, para buscarmos compreender o que Paulo está dizendo. Deuteronômio 30, versículo 6, diz assim, Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. 6. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Agora vamos para dar sequência a Romanos. Romanos capítulo 2. Hoje nós vamos abordar, nós iremos ver Romanos 2, do versículo 25 até Romanos 3, versículo 8. Nós vamos ver qual é a vantagem do crente. Aqui é a vantagem do crente na antiga dispensação e a vantagem do crente na nova dispensação. Romanos capítulo 2, do verso 25, vamos ler até o capítulo 3, verso 8. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 2, 25 e diante. Porque a circuncisão não tem valor se praticares a lei. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Até aqui, meus irmãos. Recapitulando, nós vimos em Romanos 2 que os judeus, e também poderia ser os gentios, uma classe pequena de gentios que não tinham se entregado aos pecados de Romanos 1, do versículo 18 ao 32, aqueles pecados todos que são gritantes à face de uma pessoa minimamente piedosa, mas especificamente dos judeus. Ele começa o capítulo 2 falando da hipocrisia, falando que como que você condena o que você pratica. Do versículo 12 de Romanos 2, versículo 12 ao versículo 16, pregado pelo irmão Vinícius, nós vemos a questão que o apóstolo Paulo traz sobre a lei. Que aqueles que não conhecem o Evangelho, aqueles que não conheceram o Evangelho, ainda assim eles são indesculpáveis porque existe a norma da lei gravada no seu coração. Ainda assim eles deveriam louvar e cultuar a Deus. A norma da lei está no coração deles. E a própria consciência deles, ora acusa, ora defende-os. E no final desse versículo 16 do capítulo 2, no final dessa película, ele diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens,
de conformidade com o meu evangelho. Ele está querendo mostrar, está preparando aqui o terreno, mostrando a imparcialidade de Deus, porque é como termina a perícope do versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O Senhor não é um juiz parcial. O Senhor não é um juiz que julga de acordo com aquele a quem pratica a ofensa ou aquele que está diante de si somente. Se é judeu, então eu vou amenizar no meu juízo. Se é gentil, então eu vou pegar mais pesado. Não é isso. E os judeus acreditavam, nós estamos vendo, que os judeus acreditavam só pelo fato deles serem judeus, eles estavam de maneira isentas ao juízo divino. Então o Senhor, por boca de Paulo, já fala, olha, o gentil realmente não vai escapar. Não tem escapatória, porque só há salvação em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo. Nenhum gentil que morreu sem jamais conhecer o Evangelho foi salvo. Não tem como alguém ser salvo sem Jesus Cristo. O irmão Vinícius afirmou isso, pregou isso, a gente volta a relembrar. Só é salvo se crer em Cristo Jesus. Os judeus na antiga dispensação eram salvos por causa do Messias que haveria de vir. Nós somos salvos pelo Messias que veio. Todas as pessoas que agora estão no seio de Deus Pai, no seio de Abraão, no seio do Cordeiro, elas estão nos céus por causa do sangue de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém. Todo ser humano que hoje está gozando os céus com Deus foi por causa de Cristo Jesus. E Paulo deixa isso claro em Romanos, capítulo 2, do 12 ao 16, claro, de que os gentios também serão condenados. Mais uma vez ele deixa claro, e deixa claro também que os gentios não poderiam se excusar dizendo, não, mas eu não conheço a lei. Deus nunca me revelou a lei. Como assim agora ele vai me julgar? Não poderia dizer isso. Porque ele tinha a lei de Deus gravada no seu coração. A norma da lei de Deus, como o irmão Vinícius expôs, a norma da lei de Deus estava gravada no coração dele. E agora, depois do versículo 17, nós vimos, se porém tu que tens por sobrenome judeu, então ele volta para os judeus, e agora ele vai direcionar o argumento para os judeus, porque os judeus acreditavam que só pelo fato deles serem judeus, só pelo fato deles serem descendência de Abraão, isso por si só fazia com que Deus não estivesse irado com eles. Afinal, eles são o quê? Da aliança. Abraão, Isaac e Jacó. E Paulo, do versículo 17 ao versículo 23, ele mostra que o fato de ser judeu não faz com que a pessoa escape do juízo divino por si. O fato deles terem a lei diferente, que os gentios não tinham a lei, também não isenta do julgamento divino, porque a lei condena a hipocrisia deles. A lei mostra que eles são hipócritas. Nós vimos aqui o que está escrito na lei: maldito todo aquele que não cumprir todas as palavras desta lei. E os judeus não conseguiram cumprir, nenhum homem conseguiu. E esses judeus aqui, alvos do apóstolo Paulo, ainda assim estavam confiando em seus méritos, nas suas obras, e julgando o servo alheio, se achando superior do que aqueles que praticavam exteriormente pecados que eles praticavam, talvez não exteriormente, mas interiormente. Eles poderiam não coabitar com várias mulheres, mas a sua mente era lasciva. E o apóstolo Paulo aqui vai até elencar de pecados que realmente eles faziam exteriormente, do versículo 21 até o versículo 23. Agora, qual é a caverna no qual o judeu vai se refugiar? Ele não pode se refugiar na lei, porque a lei condena ele. Ele não pode se refugiar, no sobrenome judeu, porque isso em si só não salva, isso sim. Aonde ele vai? Para onde? Ele vai para a circuncisão. E é isso que o apóstolo Paulo antevê. Antes, ele sabendo que seus leitores que poderiam levantar a objeção, mas nós somos circuncidados, ele começa a tratar sobre a circuncisão, que é a primeira parte do sermão de hoje, do versículo 25 ao versículo 29. E depois que o apóstolo Paulo despoja completamente os judeus de toda a sua vanglória, ele sabia que agora os deuses iam perguntar, tá bom, se eu não posso me gloriar em nada, qual é a vantagem de eu ter nascido judeu? Não tem vantagem nenhuma. Então, antes que os judeus que estivessem lendo isso fossem para um outro extremo, de que então não há vantagem de ser judeu, o apóstolo Paulo diz, não, há vantagem de ser judeu.
O fato de não há isenção na hora do juízo divino, se estiverem em pecado, não significa que não havia vantagem deles serem judeus. É o que o apóstolo diz. Muita, sobre todos os aspectos. A vantagem deles serem judeus e circuncidados. Vantagem. Vantagem. Nós vamos chegar até lá, se o Senhor assim nos permitir. Vamos por parte. Diz o versículo 25. Versículo 25, do versículo 25 ao versículo 29, a dinâmica argumentativa é muito semelhante ao versículo 12 ao versículo 16, que é versículo 14, vamos relembrar no versículo 14 do capítulo 2. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Perceba o argumento. Se ele não tem lei, que lei é essa? Escrita. A lei, o decálogo, que foi revelado no Sinai. Ele não tem essa lei. Ele não tem o não matarás. Ele não tem o não adulterarás. Por mais que ele não tenha isso, mas se ele não mata e se ele não adultera, estamos falando do aspecto exterior, ele está indo em conformidade com a lei. Ainda que ele não tenha a lei escrita. Esse é o argumento do apóstolo Paulo no versículo 14 que o Vinícius expôs, o irmão Vinícius expôs. Quando, pois, os gentios que não têm a lei escrita, que foi dada no Sinai, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si. E assim você vai falar a mesma base argumentativa. Aqueles que são incircuncisos, se agem como circuncisos, eles não estão agindo certo? Não é melhor, esse é o argumento, que essa a linha argumentativa, que a incircuncisão pratique a circuncisão, ou seja, fidelidade a Deus. Nós vamos ver a circuncisão, o que é essa questão da circuncisão. A fidelidade a Deus, do que aquele que é circuncidado e que deveria ser fiel, é infiel? Esse é o argumento. É o mesmo argumento do versículo 14. Nós começamos a epístola dizendo e relembrando vez ou outra que a epístola de Romanos é uma epístola bastante doutrinária e muito argumentativa. Nós devemos dar atenção a esses argumentos para entendermos o que o Espírito Santo está falando aqui na pena do apóstolo Paulo. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Versículo 25. Antes de vocês levantarem a questão de que eu sou circuncidado, lembre-se, a circuncisão só tem valor se praticas a lei. Não foi que a gente leu em Deuteronômio 30? Deuteronômio 30, versículo 6, que a gente começou como introdução. O que está escrito? Está escrito: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. O Senhor teu Deus, versículo 7, porá todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Versículo 8, de novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. A circuncisão está ligada a mandamento. Mas a circuncisão, e agora o apóstolo Paulo está entrando aqui em uma série que o judeu deveria conhecer. A circuncisão, algumas pessoas não entendem isso, não é apenas um rito externo que significava meramente eles serem filhos de Abraão. Muitas pessoas se equivocam ao olhar a circuncisão. Não, por que ele era, não, ele era circuncidado? Porque era filho de Abraão. Deus falou para Abraão que era para ser circuncidado. É só isso que a circuncisão expressa? A gente acabou de ler Deuteronômio 30. A circuncisão expressa uma realidade do coração. É por isso que nós dizemos que a circuncisão, assim como a Páscoa, ela é um sacramento da antiga dispensação. O que é um sacramento? Nós temos o sacramento do Novo Testamento, da nova dispensação, batismo e ceia do Senhor. O que é um sacramento? O símbolo visível de uma graça invisível. Isso é o sacramento. Então o que a circuncisão estava apontando? A circuncisão estava apontando um coração regenerado.
Nós lemos 30, versículo 6. Então a circuncisão relaciona-se com regeneração? Relaciona-se. A circuncisão relaciona-se com morto para o pecado e vivo para Deus? Se nós pegarmos várias passagens do Antigo Testamento sobre circuncisão e fizermos um estudo sobre circuncisão, nós veremos que circuncisão está ligado ao judeu, que foi um povo separado exclusivamente para Deus, está ligado que esse povo não vai viver mais em pecado. Esse povo agora é circuncidado. O coração deles foi circuncidado e agora eles vão viver para a santidade. Porque santidade é o Senhor, não é o que estava escrito nas vestes sacerdotais da tribo de Levi? Deus não escolheu um povo para si, para viver como eles bem queriam. A circuncisão não é apenas um rito externo que mostra uma realidade cultural, uma realidade étnica. Abraão foi escolhido com uma profecia que apontava para o próprio Cristo, de que nele seriam benditas todas as nações da terra. Porque o Messias viria da descendência de Abraão. O Messias seria circuncidado. A gente não leu Lucas, salvo engano, que está achando que Jesus se circuncidou. Porque Jesus era judeu. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. E o que é praticar a lei? A lei é, ora, se um indivíduo ama a Deus, ele pratica a lei de Deus. Deuteronômio, mais uma vez, Deuteronômio 30, versículo 6. E o versículo 8 nós vimos que aquele amor que estava ali no coração da realidade da circuncisão do coração, era para quê? Para praticar a lei. Esse antagonismo que se coloca entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é completamente absurdo. Porque o que Jesus Cristo diz? Mais uma vez nós relembramos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. É a mesma coisa que está em Deuteronômio, Cristo fala. Cristo não veio dispensar a lei, Cristo não veio dizer, ninguém mais precisa cumprir a lei. Isso não está na Bíblia. É fácil a gente ter essa interpretação para a gente andar como quiser e não ser condenado. Aí é fácil. Aonde está na Bíblia que agora, a partir da vinda de Cristo, pode-se falar o nome de Deus em vão? Aonde está isso na Bíblia? Agora pode. Agora que Cristo veio, pode desonrar pai e mãe? Claro que pode. A lei foi abolida. Pode adulterar. Na verdade, quando Cristo vem, ele dá real interpretação da lei de maneira que, se a gente pode dizer de uma maneira ética, fica ainda mais, a piedade fica mais evidente, mais moral ainda, mais o cristão, o crente, fica uma pessoa ainda mais condizente com a lei, quando Cristo vem. Por quê? Não tem mais poligamia. A realidade do casamento, que é defendida no 7º mandamento, do 9 terarás, agora, em Cristo, o casamento volta ao seu apogeu e o homem e a mulher têm que ter uma relação monogâmica. E agora o casamento volta ao seu foco inicial e coloca-se a luz sobre o casamento dizendo, homem seja como Cristo, esposa seja como a igreja. Essa circuncisão, ela tem valor, ela significa perdoado. Circuncisão significa que há perdão dos pecados. E o que antecede a circuncisão? O que antecede a circuncisão, meus irmãos? Nós não vamos abordar isso porque vai ter a exposição sobre circuncisão em Abraão. Mas o que antecede a circuncisão? A fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Depois ele se circuncidou. Ou ele se circuncidou e depois ele creu? Ele creu. Ele creu, foi imputado para a justiça e ele se circuncidou. A ordem inverte nos filhos dele. Nos filhos dele, aí vem a circuncisão primeiro e depois vem a fé. Então significa perdão de pecado, significa regeneração, significa povo, regeneração, e significa, basicamente tem outro significado, ingressão
no povo de Deus. É por isso que todo filho de Abraão tinha que ser circuncidado. Porque se Deus escolheu Abraão, fez uma aliança com ele e falou, olha, todo o seu descendente da promessa, será meu povo, propriedade exclusiva, a circuncisão também será um rito de iniciação. Será um rito de iniciação. Agora, depois desses significados que estão evidentes no Antigo Testamento, os judeus, na trajetória da história da redenção, eles pervertem isso. Então, de repente, circuncisão significa dignidade em si, superioridade dentre os outros povos, e significa que eles merecem, por natureza, por etnia, o relacionamento com Deus. E por etnia, eles não apenas merecem o relacionamento com Deus, por etnia eles merecem o seio de Abraão. Aí o apóstolo Paulo vem, antes dos judeus se refugiarem na circuncisão, fugirem para a circuncisão, dizerem, mas eu sou circuncidado. A causa adversativa, condição adversativa. Porém, se és, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se tornou nula. Nula. Não tem mais serventia. Por quê? Porque o sacramento é o símbolo visível de uma graça invisível. Da graça da regeneração, da graça do novo nascimento. Se a pessoa não nasceu de novo, está vivendo em prática constante de pecado, a circuncisão é nula. Na verdade, podemos reafirmar o que o apóstolo Paulo disse no versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque vocês não cumprem a lei. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, a mesma lógica argumentativa exposta no versículo 14 do capítulo 2, pelo irmão Vinícius. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Ou seja, já que a circuncisão é dignidade em si, se aquele que é incircunciso observa os preceitos da lei, isso já não vai ser a dignidade desse indivíduo? Obedecer os mandamentos do Senhor? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente, ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Tanto que fora revelado no Sinai, tanto o que está na carne deles, é simbolizado na carne deles, dos judeus. Essas duas coisas, a circuncisão e a lei, condena eles. Não salva eles. Não faz com que eles escapem. Por quê? Porque a circuncisão, para o transgressor da lei, obstinado. E a lei só é testemunha de que aquela pessoa está condenada. Para isso que serve. Tu estás condenado. Porque tu rejeitaste uma graça que os gentios não tiveram. Nós vimos que esse grupo de judeus, esse grupo de pessoas, por exemplo, que achavam que não estava debaixo da ira de Deus, nós vimos que eles não apenas estavam debaixo da ira, como eles estavam acumulando ira sobre si. Versículo 1 ao versículo 11, do capítulo 2. Versículo 28. E ele está dizendo aqui que aquele que é incircunciso, cumpre a lei, certamente é o incircunciso que vai julgar o judeu. O incircunciso pode julgar o judeu dizendo, ora, eu não sou por natureza filho de Abraão. Eu nunca tive a lei de Deus revelada. E eu cumpro a lei. O seu povo que viu milagres e maravilhas, o seu povo que viu as 10 pragas do Egito, que o Senhor os libertou com mão forte e poderosa, vocês que tiveram o privilégio de passar pelo mar aberto, vocês que comeram o maná
que vinha do céu, beberam da água que vinha da rocha, que a serpente de bronze foi erguida sobre vós. E ainda assim, depois de várias e várias demonstrações de milagres, de prodígios e do favor imerecido de Deus para com o povo de vocês, ainda assim vocês continuam obstinados, ainda assim vocês continuam no caminho de transgressão. Por quê? O apóstolo Paulo invalidou no começo do versículo 17, capítulo 2, o fato de ser judeu não servir para nada em si. Agora ele invalidou também a circuncisão em si, para nada serve se você não pratica a lei. E agora ele vai dizer algo, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ele está dizendo o seguinte, vamos já dar uma adiantada. Nós, que somos incircuncisos, nós, a igreja, mas que vivemos em fidelidade, na operação do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, na fé única e exclusiva no Cordeiro, em Jesus Cristo, os judeus não poderiam virar para nós e dizer, você não é judeu. Porque lembremos, o que tem na igreja de Roma? Uma maioria gentílica e uma minoria de judeus. E algo que acontecia muito no primeiro século, eram os judeus se acharem superiores aos gentios. Tanto que nós temos o primeiro concílio da igreja cristã que os judeus queriam que os gentios se circuncidassem. E aí teve que haver o primeiro concílio em que os apóstolos e presbíteros se reuniram e decidiram que gentio não precisa se circuncidar. Por quê? Porque o batismo substitui a circuncisão. A gente vai chegar lá. Mas o cristão, aquele que tem a fé em Cristo Jesus, ele é circuncidado. Por quê? Porque o coração dele foi circuncidado. A circuncisão não é tirar um pedaço de carne, tirar o prepulso, parte. No coração é tirada espiritualmente, que significava, é tirada a carnalidade do homem. É isso que era para significar. Assim como o batismo significa morte para o pecado, a morte para o pecado, a circuncisão também. Aquela raiz adâmica está sendo tirada. Vocês não são filhos de Adão, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Abraão. Deus fez uma aliança com vocês, vocês não têm que viver na escravidão da natureza da própria carne de vocês. A parte adâmica que te faz pecar está sendo retirada. Vocês têm a possibilidade e a capacidade de resistirem ao mal e não pecarem. Assim como o cristão. Se o cristão peca, peca porque quer. Porque ele é templo e morada do Espírito Santo. É superior ainda, a gente é templo e morada do Espírito Santo. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Por quê? Porque os judeus se vangloriavam entre si. Eles em si mesmos batiam palmas para a sua própria etnia. Nós vemos Jesus nos evangelhos demonstrando que o que os fariseus gostavam? Gostavam dos aplausos. Eles oravam para quê? Para reconhecimento. Eles davam esmola para quê? Para reconhecimento. Eles queriam ser reconhecidos. É isso que eles queriam. O trabalho deles era para ser reconhecido pelos homens. Mas a circuncisão que é do coração, o judeu de fato, o judeu que é descendente espiritualmente de Abraão, ele não está preocupado com o louvor dos homens. Ele está preocupado em agradar a Deus. Capítulo 3. Ora, o judeu, olhando tudo isso, o que ele vai objetar? Então não tem vantagem nenhuma de eu ser judeu. É isso, Paulo, que você está falando?
E isso já é uma... Aqui, meus irmãos, nós podemos entender que são várias, podemos dizer assim, várias indagações que desejam, que são levantadas na mente do pecador, um raciocínio falaz, e que deseja, dependendo da resposta, fazer o que o apóstolo Paulo erre. Erre. Então, Paulo, você está dizendo que não há vantagem de ser judeu? O judeu sabia que existia vantagem. Ele sabia. Se o apóstolo Paulo diz, não há vantagem, ou se eles deduzissem que o apóstolo Paulo estava falando isso, por isso que o apóstolo Paulo antecipa determinada objeção, o apóstolo Paulo estaria errado, porque existe vontade de ser judeu. Existe. Bênçãos especiais eram dispensadas ao povo judeu. Quem nega a vantagem do povo judeu, nós estamos aqui ainda tratando de antiga dispensação, estamos tratando de antiga dispensação ainda, quem nega a vantagem do povo judeu está negando a própria Sagrada Escrituras. Qual o povo, o Senhor, por mais que venha com ira e venha ataque, venha guerras, venha pragas sobre Israel, venha exílio assírico, venha exílio babilônico, mas Deus jamais se divorcia desse povo. Qual povo? Os judeus. Quando Deus julgava outras nações, aquela nação ficava julgada. Não tinha promessa de que, olha, vai ter julgamento, mas depois vocês vão vir. Na antiga dispensação para a gente não tinha essa promessa. Mas tinha para judeu. Por quê? Porque Deus jamais se divorcia do seu povo. Então, há vantagem de ser judeu? Há vantagem. E até hoje a vantagem há. Mas em qual sentido? Sentido espiritual. Por quê? Porque a igreja de Deus é composta por judeus espiritualmente. E o judeu aqui é no sentido de que ele está ingresso no povo de Deus. Ele é filho da promessa que foi feita a Abraão. O apóstolo Paulo vai chegar nesse argumento ainda nos capítulos seguintes. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. O apóstolo Paulo aqui ele não vai esmerar desse muitos aspectos. Se a gente for no capítulo 9, versículo 9, versículo 4, Paulo ainda vai descrever algumas coisas. 9:4 vai dizer, são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Mas ele não vai chegar ainda nessa seara, ele não vai chegar ainda nessa linha argumentativa. Para ele, cumpre, em primeiro momento, lembrar que judeus, vocês são tão... Vamos relembrar o que o Romanos está fazendo aqui, qual a intenção de Romanos? Demonstrar que judeu e gentio são totalmente depravados. Ele não vai ficar se esmerando aqui sobre todas as vantagens de ser judeu, ele só quer aqui quebrar essas objeções e chegar à conclusão. Antes de eu apresentar o Evangelho, que é a salvação, a justificação é mediante a fé em Cristo Jesus, antes de eu chegar nisso, eu quero provar para vocês que todos vocês são pecadores, depravados. Todos vocês dependem de Cristo. E dependem tanto de Cristo, na mesma gradação, tanto judeu, tanto gentil. Não é que gentil precisa mais de Cristo e judeu precisa menos. Os dois precisam igualmente de Cristo. Ambos são completamente depravados. E aqui o apóstolo Paulo está na seção em que ele quer mostrar a depravação dos judeus também. A depravação de todos, tanto dos gentios quanto dos judeus. Por conta disso, ele não vai aqui esmerar-se em todas as vantagens de ser judeu. Algumas vezes a gente vai para a Bíblia achando que a Bíblia é uma teologia sistemática. Já que está falando de judeu, tu tem que esmiuçar tudo que está falando sobre judeu. Já que está falando sobre batismo, tem que esmiuçar tudo que está falando sobre batismo. Está falando sobre circuncisão, tem que esmiuçar tudo. Senão não existe a tal realidade. Não, meus irmãos. A Bíblia não é uma teologia sistemática. A teologia sistemática é que é feita na Bíblia. A boa teologia sistemática. A Bíblia é feita dentro de um contexto literário. Epístola, dentro de um problema que o apóstolo está tentando resolver. Ela é feita dentro de uma narrativa. Ela é feita de uma poesia, de um provérbio, de uma profecia. Não é uma teologia sistemática. Então, o apóstolo Paulo vai dizer muita sobre todos os aspectos. E ele vai focar em um, que é o principal. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus.
Com quem Deus falou? Foi com um judeu. Deus apareceu a Abraão, é o patriarca Abraão, Isaac e Jacó. Deus apareceu no Sinai. E Deus continuou aparecendo, através de seus profetas, na nação de Israel. Até Malaquias, nós temos Deus falando na boca dos profetas. Isso gentil tinha? Gentil tinha isso? Gentil não tinha isso. Gentios estavam sem Deus no mundo, sem esperança alguma. Isso é ser gentil. Nós, por natureza, na etnia, vamos colocar assim, não tínhamos esperança alguma. Nós não tínhamos nenhuma promessa como povo. É o que Efésios vai dizer. O que a palavra de Deus vai dizer. Então, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Outra objeção. E daí, se alguns não creram, olha a audácia da argumentação que poderia ser feita contra a doutrina santa que o apóstolo Paulo está pregando. O apóstolo Paulo já está levantando objeções. É muito interessante porque essas objeções são reais. Se alguém, por exemplo, a gente vai chegar lá em Romanos 9 e para na parte dessas indagações que o apóstolo Paulo faz e deixa só a pessoa raciocinar sobre a eleição, as pessoas vão levantar problemáticas que o apóstolo Paulo vai levantar também. Quem já tentou demonstrar a doutrina da eleição para outros e parou só de que aborreceu-se um e amou a outro, a pessoa vai, sobre esse assunto, a pessoa fala, ok, então por que Deus ainda fica tão irado? Se ele escolhe, por que ele fica tão irado? A própria pessoa vai dizer isso. E o apóstolo Paulo vai e fala isso. De que se queixa ainda ele. E com os judeus é a mesma coisa aqui. Os judeus iriam levantar essa indagação. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Ora, o que adianta? O que adianta receber dos oráculos? Se o povo foi infiel, Deus se esqueceu de nós. O que adianta? O que adianta isso? Se a falta de fé, outra coisa, outra questão, o que a circuncisão apontava? A circuncisão apontava para a fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi circuncidado. Não existe circuncisão tendo a sua eficácia, sendo alguém realmente circuncidado, nesse sentido pleno, que não tenha fé. Circuncisão aponta para a fé. Ora, o apóstolo Paulo está falando disso aqui, de incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé. Não achemos, meus irmãos, que na antiga dispensação Deus não queria fé. Ele não exigia fé. Fé é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus queria apenas que os preceitos dele fossem obedecidos e que os judeus fossem circuncidados, e fé só vem com Cristo. Isso é uma visão completamente equivocada. A circuncisão deveria apontar para uma realidade interior que nós já falamos. Um coração renovado, um coração que ama a Deus. Isso é possível, só é possível amar a Deus com fé em Deus. Ninguém consegue amar a Deus sem ter fé nele. A circuncisão aponta sim para a fé. Nós começamos lendo Deuteronômio 30, versículo 6. Não achemos que no Antigo Testamento não precisa de fé. Todos aqueles que morreram sem fé foram para o inferno, e todos aqueles que morreram com fé foram para o céu. A fé começa no sacrifício matutino, em que ele tinha fé que, de alguma maneira que ele não entendia, aquele animal que estava sendo morto estava expiando os pecados dele. E esse animal apontava para Cristo. E esse judeu estava tendo seus pecados expiados por causa de Cristo. Então a circuncisão relaciona-se intimamente com a fé. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Ora, se eles eram circuncidados e a realidade da fé não era uma realidade no coração deles, então a fidelidade de Deus vai ser desfeita? É isso que você está falando, apóstolo Paulo? Então Deus vai ser infiel? De maneira nenhuma. A infidelidade deles não vai fazer Deus ser infiel. De maneira nenhuma. Aí ele coloca o homem e Deus completamente separado aqui. Como assim?
Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso. Ou será que a gente tem como objetar isso? Será que nós, que ainda estamos nessa natureza corrupta e caída, nós podemos dizer que hoje, essa semana, melhor dizendo, nós não mentimos nenhuma vez? É possível a gente falar isso? Nem aquela mentirinha mais branda? Para a esposa, para o esposo, para os filhos, para o patrão, para o empregado? É uma realidade, meus irmãos. Se a gente viu que todos nós somos pecadores, que todos nós somos hipócritas, todos nós somos mentirosos. Somos mentirosos. Nós mentimos. Isso não significa que devamos andar em mentira. Mas é uma realidade, nós somos ainda pecadores. Essa é uma realidade. É por isso que nós ansiamos para a redenção do nosso corpo. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Ele está evocando aqui o Salmo 51, versículo 4, o salmo em que Davi, depois de ser repreendido pelo profeta Natã, de que havia pecado contra Deus, porque coabitou com Batseba e matou Urias, depois disso, Davi reconhecendo a sua podridão moral, reconhecendo a sua transgressão, ele diz que Deus é justo. Está dizendo, Senhor, você pode me julgar. Davi não tentou ficar escapando da ira divina. Davi não ficou, mas Senhor, por que aquela mulher estava ali logo naquele momento? O irmão Vinícius diz, o que caracteriza um cristão? A possibilidade, na verdade, a realidade de se arrepender diariamente. É isso que caracteriza o cristão. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele cumpriu toda a lei. Primeiro que, como isso é dito em um contexto. O pecador, querendo com o seu raciocínio falaz, diz, não, mas como é um homem segundo o coração de Deus, ele praticou tantos pecados, existe um contexto em que isso foi falado. Não foi no contexto que Davi acabou de pecar com Batseba e Deus falou, esse é o homem segundo o meu coração. Não é esse o contexto da Bíblia. Vamos ler o texto no contexto. Mas a grande questão é, Davi se arrependia. Davi se arrependia. E se o judeu manejava bem a Sagrada Escritura, esse judeu que está objetando, ele deveria ter a realidade escancarada em sua face. Qual é? Antes de vocês levantarem esses raciocínios falazes, lembra que Deus é justo, e Ele é justificado nas suas palavras, e Ele vai vencer quando for julgar, porque Ele é um juiz justo. E lembre-se que isso foi dito aqui no contexto em que um pecador foi repreendido pelo profeta Natã, e ao invés de ele ficar levantando questões para se desculpar do seu pecado, para dizer que ele não tinha culpa, não, ele concordou com o profeta Natã e correu para Deus e buscou arrependimento em Deus e buscou em Deus restaurar a alegria da sua salvação. Ele não ficou levantando desculpas. Versículo 5. Mas se a nossa justiça, outro raciocínio falaz aqui que o apóstolo Paulo está levantando. Mas se a nossa justiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Ora, é aquela máxima. Só é possível saber que Deus é justo porque existe a injustiça. Esse é o raciocínio lógico. Que vem na mente de um pecador. Parecia que Deus não seria justo se o homem não pecasse. Parece que a queda é uma necessidade da criação. Alguns vão advogar que a queda é praticamente uma necessidade da criação. Não, para Deus mostrar os seus atributos, é necessário que haja queda. Não necessariamente. A queda acontece porque seres livres escolhem ir contra o seu Criador. E Deus converte o mal em bem. Ele mostra o que, certo pai da igreja falou, ele mostra o que a liberdade das criaturas faz, pecado, miséria,
E ele mostra o que a sua graça soberana faz. Perdão, redenção. E também o que sua justiça faz. Condenação para aqueles que não se arrependem. Não achemos que Deus dependa da criação para que os seus atributos sejam uma realidade. E aqui, ainda no contexto de que qual é o problema se a minha justiça aqui está fazendo com que Deus seja visto como mais justo? Porventura será Deus injusto para aplicar a sua ira? Por que ele vai ser injusto? Porque, ora, se a minha justiça traz lume, ou seja, manifesta a justiça de Deus, o que ele vai dizer mais? Por que ele vai me julgar? Isso seria injusto, porque será Deus injusto por aplicar a sua ira a mim. Eu estou glorificando Deus, até mesmo na injustiça. Eu estou glorificando Deus. O apóstolo Paulo diz, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ele não está querendo entrar em pormenores. Você está lembrando de uma realidade. Está falando com quem? Está falando com o judeu. Deus sabia muito bem. Palavras, via de regra, palavras, naturalmente, elas são referentes da realidade. Ou do seu significado. Quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, do contrário, como julgará Deus o mundo, o judeu já tem toda a referência de Deus julgando o mundo. O judeu sabe o que significa. Nós vimos em Eclesiastes aqui, o apóstolo Paulo não precisa ficar destrinchando muito isso. Ele sabe, olha, Deus vai julgar o mundo, isso é uma realidade. Ele é juiz. Por natureza. Isso está ligado intrinsecamente à sua justiça. E ele só pode julgar o mundo por causa da sua natureza de maneira justa. E a justiça não pode se associar à injustiça. Você acha que Deus vai se associar com você na sua injustiça só porque a sua injustiça está no fim último, de certa maneira, glorificando a Ele? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, o que ele está fazendo aqui? Ele está indo contra, levantando objeções do que foi falado anteriormente. Não é seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso? Agora ele vai dizer uma possível objeção. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? A verdade de Deus vem à luz. Por que está se queixando ainda disso? Deus ser transgressor da lei? Ora, isso tudo está indo para o benefício dele mesmo. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Se hoje pela manhã o irmão Israel expôs aqui na EBD sobre não jogar pérolas aos porcos, o apóstolo Paulo também, se uma pessoa tem essa forma de raciocinar tão intrínseca assim, ele não vai ficar perdendo tempo demonstrando a justiça de Deus para um judeu que sabe o que é a justiça de Deus. Ele não vai ficar demonstrando minuciosamente aqui de que, obviamente, não pratiquemos males e mais males para que Deus seja mais glorificado. Basta dizer, a condenação desses é justa. Eu não ficar jogando pérola aos porcos, não. Vocês sabem muito bem que praticar a injustiça jamais irá ser um prazer para Deus. Vocês sabem muito bem disso. O fato de Deus converter o bem em mal não significa que nós devamos viver na maldade. O fato de Deus ter feito com que a venda de José por parte de seus irmãos para o Egito como escravo não significa que os seus irmãos estavam certos. E não significa que Deus aplaudiu quando viu os próprios irmãos vendendo José. O que Deus fez? Ele converteu aquele mal em bem. É isso que ele fez. O fato de Deus converter todas as maldades que nós praticamos em um bem não significa que nós devamos viver no caminho de maldade.
E sabe qual é, vamos colocar aqui, a melhor forma em que Deus, de maneira didática e argumentativa, qual a melhor forma em que Deus vai mostrar a sua glória até mesmo nos pecados? Sabe qual é? No juízo final, em que o ímpio será para o dia da impiedade, para o dia da justiça divina, em que ele sofrerá a punição dos seus pecados. E a justiça de Deus vai ser melhor ainda manifesta, mas não significa que ela é necessária, porque só pode existir se existir um ímpio. Não é isso. Não é isso. Mas já que você pecou, eu vou mostrar que eu sou justo. Já que você pecou, eu vou mostrar que eu sou santo. Algumas aplicações, meus irmãos. Vamos primeiro para duas aplicações, hoje a gente vai mudar um pouquinho. Duas aplicações de teor mais doutrinário em defesa de algumas doutrinas. Primeiro, quando o apóstolo Paulo diz aqui que, no versículo 2, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ele está falando do Antigo Testamento. Gênesis a Malaquias. Ele não está falando do Novo Testamento. O Novo Testamento ele estava sendo elaborado. Prova disso é Paulo escrevendo Romanos. Não tem como dizer que o apóstolo Paulo tinha o Novo Testamento já pronto se ele está escrevendo o Novo Testamento. Isso é uma impossibilidade. O Novo Testamento está sendo escrito. Está sendo escrito. Então, o que ele está falando aqui? Os oráculos foram aos judeus. E prova disso que os judeus receberam a palavra de Deus. Tanto por Abraão, quanto no... Como que a gente sabe da criação? Porque um judeu, chamado Moisés, foi chamado por Deus para escrever sobre a criação. Gênesis 1 e 2. Tá, mas o que isso compete como questão doutrinária importante? Compete, meus irmãos, que esse é um dos textos provas para que nós não venhamos a subscrever os apócrifos que os católicos subscrevem. Não sei se os irmãos sabem, mas todos os apócrifos que a Igreja Católica diz que é a palavra de Deus, todos eles são do Antigo Testamento. Ou seja, no período do Antigo Testamento. Todos aqueles apócrifos são antes de Cristo vir. Quando Cristo vem, o Antigo Testamento já está formado. Está formado o Antigo Testamento. E a Igreja de Deus, quando vai reconhecer o cânon da Bíblia, ela não precisa se esmerar no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento não foi dado a ela como? Com o trabalho de reconhecê-lo. Cristo já tinha reconhecido o Antigo Testamento. Quem é a igreja para tentar julgar o que Cristo já julgou? O Antigo Testamento a igreja só recebeu, não precisou reconhecer. E Cristo não reconheceu os apócrifos, Cristo não reconheceu Tobias. Os judeus não reconheceram Tobias. Os judeus não reconheceram 1 Macabeu, 2 Macabeu. Os judeus não reconheceram Eclesiásticos. Os judeus não reconheceram inserções que tem do livro de Daniel. Se os judeus não reconheceram e a palavra de Deus foi dada a eles, o Antigo Testamento foi dado a eles, quem é a pessoa, o que direito tem os católicos de dizer que aquilo é a palavra de Deus? O que direito temos nós de dizer algo que Deus não disse que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus? Por não conhecerem as provas bíblicas de sua fé, muitos cristãos hoje estão voltando para o romanismo, achando que não tem diferença nenhuma. Todo mundo é irmão. Tem muita diferença, irmãos. Um ouve só o que a palavra de Deus diz. O outro fica ouvindo o que homens dizem. Outro fica ouvindo de maneira autoritativa o que tradição diz. Segunda é a defesa que nós fazemos sobre a circuncisão como sendo substituída pelo batismo. Colossenses. Vamos abrir Colossenses?
versículo 2, capítulo 2, versículo 11. O que o apóstolo Paulo disse em Deuteronômio, Moisés disse em Deuteronômio 30, versículo 6, da circuncisão no coração, não foi isso? O que o apóstolo Paulo diz? Que o judeu é aquele que é do coração, via de regra. Estamos sintetizando aqui o argumento. Aquele que é do coração, por quê? Porque expressa na prática aquilo que é uma realidade no seu coração. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Versículo 11 do capítulo 2. Nele também fostes circuncidados. Colossenses 2. Ele está falando com quem? Com o gentil, com pessoas que não foram circuncidadas. Ele está falando que o gentil foi circuncidado, sem receberem a circuncisão física. É isso que ele está falando aqui. Nós hoje somos circuncidados? Espiritualmente somos. Somos circuncidados. Mas espera aí. Precisa haver ainda um rito externo. Se a circuncisão é um rito que expressa uma realidade interna, não pode se abolir a circuncisão e não ter mais nenhum rito que expresse essa realidade interna. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que substitui a circuncisão? Por que a gente não precisa circuncidar? Por que ainda existe a realidade do povo de Deus ser circuncidado, mas não necessitar do Novo Testamento o rito da circuncisão na carne? Porque o batismo demonstra isso. É por isso que a igreja não circuncida. É por isso que a circuncisão na carne é inútil. Por que inútil? Porque ela buscava significar uma realidade espiritual. Se a realidade espiritual agora é expressada no batismo, logo a circuncisão na carne não tem mais necessidade. Mas por que foi mudado? Meus irmãos, é a administração do Pacto da Graça. Na antiga dispensação, o Pacto da Graça foi administrado com promessas, com sacrifícios, com a circuncisão, com a Páscoa. No Novo Testamento é administrado como pregação da palavra e sacramento. Menor em simplicidade, menor em glória externa, mas em em maior plenitude. Nós não temos nada de ouro aqui. Nós não temos nem um edifício bonito. Isso aqui é simples, é praticamente um bloco. E quando alguém chegava no templo de Salomão, os olhos se maravilhavam. Ouro por toda parte. Algo gigantesco, enorme, grandioso. Mas nós somos muito superiores a eles, em questão de administração da aliança. Por quê? Porque eles não tinham livre acesso que nós temos, porque nós temos Cristo Jesus. Encarnado. Vindo. Eles tinham Cristo Jesus, mas como sombra ainda. Eles foram salvos por Cristo Jesus como sombra. Nós fomos salvos pelo Cristo que veio. É por isso que há a substituição da circuncisão para o batismo. Por isso. É por isso. E é por isso que os presbiterianos batizam seus filhos. Porque se a circuncisão foi substituída como símbolo externo de uma realidade interna de batismo, agora, os nossos filhos são da fé ou não são da fé? A pergunta-chave é, o filho do crente é da fé ou não é da fé? Ele fica no limbo até que ele confesse Jesus com sua boca? Então ele não é da fé? Não. Ele é da fé. Ele está ingressado na igreja? Ele está ingressado na igreja. Qual que é o símbolo? Qual que é o rito para isso? Batismo. Qual que é o rito na palavra de Deus para a ingressão dentro da igreja? Dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Na antiga dispensação, o rito para ingressar no povo de Deus, circuncisão. O rito, na nova dispensação, Novo Testamento, para adentrar no povo de Deus, batismo. Na antiga dispensação, começou com fé e circuncisão. Abraão, fé, circuncisão. No Novo Testamento também. Começa com fé e batismo. Mas uma vez que
foi batizado, agora os filhos do batizado inverte-se. Agora é batismo, a criança nasce, é batizada e depois ela professa a fé. Inverte-se. Assim como foi no caso de Isaac. Isaac não creu quando era um pequenino. Jacó não creu quando era um pequenino. Jacó viveu anos da sua vida em iniquidade. Mas ele era circuncidado. Ele estava dentro da aliança. Ele estava sendo favorecido pela aliança. E depois ele creu. E vamos agora para a aplicação mais prática, né? Então, qual é a vantagem do crente? Nós vimos que o judeu tem vantagem. E o judeu é crente, tá, meus irmãos? Quando a gente fala crente, pode ser uma linguagem que ampliadora, que pega até o Antigo Testamento. O judeu é crente. O judeu é um crente. Então, qual é a vantagem de ser cristão, de ser crente? Vamos abrir em Atos 2? Atos 2, 38, sermão do apóstolo Pedro, no qual 3.000 almas são convertidas. Atos 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Qual é a primeira vantagem de ser crente? A primeira vantagem, meus irmãos, é que as bênçãos de Deus não é somente para nós. Não é. É para os nossos filhos. Essa é a primeira vantagem. Sabe quando um pai e uma mãe está desesperado se o filho vai ser crente ou não vai ser crente? Porque ele não consegue compreender o que fazer para que a criança tenha fé. Esse é o dilema de todo pai, de toda mãe. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o filho, um pai cristão e uma mãe cristã, piedosos, não querem ver um filho no caminho de iniquidade. Nenhum pai quer isso. Isso é desgosto para o pai. Isso é um desprazer enorme, porque o pai sabe o destino daquele filho. Para aqueles que têm filhos ainda em tenra idade, saibam, busque andar no temor do Senhor. E o Senhor é fiel às suas promessas. O Senhor é fiel às suas promessas. Ele não diz que agora no Evangelho a fé é individualizante, é só para você. O seu filho, vamos ver se ele vai crer. Para vossos filhos, 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que o Senhor chamar. Nós podemos pegar vários textos. O filho do cônjuge crente, por mais que um cônjuge seja descrente, o filho do crente é santificado. Como que ele é santificado? Porque um dos pais são crentes. Quando nós expomos aqui Atos dos Apóstolos, nós vimos que, é claro que existem exceções, mas nós vimos como Deus se inclina e gosta, vamos colocar assim, uma linguagem antropomórfica, de salvar famílias. Deus salva, nós temos vários relatos de Deus salvando famílias. Nós temos apóstolos que são irmãos de sangue. Nós temos casos de que um se converte e depois vários se convertem. Mas não é no nosso tempo. Jacó foi um desprazer para Isaac durante muito tempo. Mas Jacó se converteu. Jacó se converteu. Jacó se converteu. Não cessemos de orar pelos nossos filhos. E não cessemos de andar no temor do Senhor. Primeira aplicação. Segunda, cuidado com os raciocínios falazes. Não é porque algo é lógico que é necessariamente verdadeiro. Isso não é verdade.
Algumas coisas nós dizemos que são supralógicas, ou seja, não são ilógicas, mas a lógica não consegue expressar. Trindade, dupla natureza de Cristo, soberania de Deus e responsabilidade humana. Está além da lógica. O ser humano não tem todos os fatos para compreender extensamente. Mas o homem pecador, o que ele faz? Ele usa raciocínio falaz para desacreditar, ou seja, raciocínio que busca seduzir para o erro, isso é um raciocínio falaz, que busca seduzir para o erro pessoas a fim de não acreditarem em uma promessa divina, a fim de não acreditarem em Deus, a fim de acharem que Deus foi infiel. Que é o que eles fazem aqui. Versículo 4, Paulo já diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus estava sendo fiel quando ele estava punindo. Por quê? Porque o mesmo Deus que fez promessa falou das punições. Foi o mesmo Deus. Deus não falou em Moisés, no Pentateuco, que a vida do hebreu seria um arco-íris. Que eles não iriam trair o Senhor. Não falou também que, olha, eu vou sempre esconder o pecado de vocês e jamais vou puni-los. Quem lê Deuteronômio sabe. Deus fala, se vocês pecarem, e vem a série de juízos. Então, primeiro, confie nas promessas de Deus, que são dispensadas a você e a seus filhos. Segundo, cuidado com raciocínios falazes. Cuidado. Cuidado. E terceiro, faça o que os muitos judeus não fizeram. Arrependa-se diariamente. Vamos voltar para Deuteronômio 30. Para a nossa última aplicação dessa noite. Deuteronômio 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante. Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 15 em diante. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração te desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas isso não se aplica a nós, é claro que se aplica. O livro de Hebreus diz que eles fitavam uma terra na qual os olhos podiam ver, nós fitamos uma terra na qual os nossos olhos não conseguem contemplar, mas é uma terra muito superior. Eles habitavam, ou eles buscavam habitar a Canaã terrestre. Mas a Canaã terrestre apontava para a Canaã celestial. Eles queriam possuir a Jerusalém terrestre. Mas a Jerusalém terrestre era para ser sombra da Jerusalém celestial. E assim como o judeu seria privado e condenado a estar fora da terra se não cumprisse a lei, assim também o cristão, se busca uma vida em dissolução, uma vida em que despreza a Deus, ele também não vai herdar a terra. Sabe por quê? Porque quem me ama, de Jesus, guarda os meus mandamentos. Aquele que é cristão, ele anda nas boas obras que Deus de antemão preparou. Não nos apeguemos de maneira iníqua,
ou seja, de maneira pecaminosa, assim como o judeu se apegou sobre o seu sobrenome, assim como o judeu se apegou à circuncisão, assim como o judeu se apegou à lei e disse, eu não vou sofrer a condenação divina. Assim hoje nós nos apegamos à justificação pela fé para continuar pecando. Assim hoje nós nos apegamos à eleição para continuar pecando. Assim hoje nós nos apegamos no amor de Deus para dizer, Deus não vai me condenar, porque Ele me ama. O que os judeus fizeram, nós fazemos. Não, Deus não vai me condenar, eu sou batizado. Eu vou à igreja. Mas o batismo nosso de nada serve se não for para expressar uma realidade espiritual. O que adianta ser batizado e viver como um pagão? O que adianta ser batizado que expressa a circuncisão no coração, mas tem um coração cheio de deuses, cheio de ídolos, cheio de si mesmo? O que adianta? Assim como o judeu seria condenado com sua circuncisão, o cristão vai ser condenado com seu batismo, se o batismo não expressa a realidade que ele busca expressar. Ou a gente acha que todo que é batizado vai para o céu, independente se é credo batista ou pedro batista. Ninguém acredita nisso. Todos sabemos que batismo não salva ninguém. Todos sabemos disso. E por que nos apegamos tão fortemente a isso e não vivemos numa vida em santidade? Por que nos contentamos com uma espiritualidade tão morta, tão fraca, em que caímos nos mesmos vícios e achamos que Deus não se importa, porque Deus é graça, Deus é amor. Porque não sofremos com o nosso pecado, porque o nosso pecado fez com que Cristo sangrasse até a morte e sofresse a ira de Deus. Não é que o cristão não peca, o cristão peca, mas quando ele peca, ele vê o que Cristo teve que pagar para expiar aquele pecado e ele vai e se arrepende. Ninguém está defendendo salvação por obras, ninguém está defendendo alguém ser um super crente, um super cristão que não irá mais pecar. Nós estamos defendendo a realidade de que um cristão vive, infelizmente, por causa da nossa natureza ainda caída em Adão, vive ainda em pecado, infelizmente, não com seus vícios, não se entregando às dissoluções da carne, mas ainda peca. Mas ele vai para Cristo. Ele se arrepende. Ele sente o peso do seu pecado. Ele sabe o que o pecado custou ao Deus Filho. E o que custou, ele sabe. Ele sabe que não é que Deus vai fechar o olho e pronto. Nada aconteceu. Ele sabe que o Filho teve que sangrar. O Filho teve que beber o cálice da ira. Porque quando o cristão estava na solidão do seu quarto, ele se entregou aos seus pecados. Quando ele estava na roda dos escarnecedores, ele se entregou. E alguém que não sente a culpa pelo seu pecado, desconfie da sua regeneração. E desconfiar da regeneração é algo bom. Porque a pior coisa é a pessoa ficar se fiando, ou seja, se apegando de que não, eu sou regenerado, mas ela não pratica as obras de um regenerado. A melhor coisa nesse cenário é alguém que desconfia da sua regeneração e corre para Deus e fala, Senhor, eu não sei se eu sou salvo. Eu não sei, Senhor, se tu fizeste a cirurgia no meu coração, mas, Senhor, por favor, venha, faça morada em mim. Transforma esse coração de pedra que continua a pecar contra ti, continua a mostrar toda a inimizade que há no meu ser e continua a pecar e pecar e pecar. Senhor, eu sou batizado, mas eu não sei se sou salvo. Fale para Deus. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque ali é um coração que se arrepende. Ali é um coração que coloca em dúvida, em xeque, a sua salvação de vanglória, porque ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabe que Deus não se compraz com a iniquidade.
Ele sabe que Deus é santo e requer a santidade do seu povo. E ele sabe o caminho da santidade. Então ele recorre a quem? A Cristo. Certo pastor disse: olhe para a sua fraqueza, dê um beijo na sua fraqueza e agradeça, porque ela te leva para Cristo. Ela te leva para Cristo. O fato de nós pecarmos não tem que ser algo desesperador. Não para o cristão. Mas isso vai enaltecer o perdão de Cristo Jesus. Então, viveremos pecando ainda mais? Não é o que o judeu fala? Não. Não. Mas não se desespere. Não se desespere. A salvação é de graça. A salvação é um dom gratuito. A santidade é uma operação do Espírito Santo. Não busque retidão para depois buscar salvação. Busque salvação na fé em Deus. E Deus vai te dar retidão. Deus vai te dar. Vai continuar pecando, sim. Mas chegará um dia em que você será totalmente reto. Quando você estiver face a face com o Cordeiro. Nós estamos peregrinando, nós não estamos vendo o Canaã. Nós não estamos vendo Jerusalém. Mas nós corremos uma corrida da fé, em que nós vamos para Canaã celestial. Nós vamos para Jerusalém, que descerá ataviada dos céus, em que lá estará apenas os remidos do Cordeiro. E nós que somos remidos, perdoados pelo Cordeiro, vamos andar aqui a peregrinação que Abraão andou lá. E apontava para nós aqui. Porque tudo que foi escrito, diz o apóstolo Paulo em Romanos, foi escrito para nós. Tudo. Tudo. Que busquemos essa peregrinação, não esquecendo o alvo, o fim, a glória de Deus e o descanso eterno. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai,